felicidade, você está no Tarologice. Muito obrigada por estar aqui, com muita gratidão. Eu faço esses vídeos que minha egrégora cumprimente a sua. Esteja aqui comigo, aproveite esse momento. Hoje a leitura vai ser de um assunto que ainda não teve aqui no canal, que é vida amorosa. Vamos falar de amor. Pois é, gente. Mas antes de começar, os recados importantes. Me siga na rede ao lado, deixe seu like, seu comentário. Na descrição do vídeo tem o link para leituras particulares. Muito obrigada por estar aqui. A gente vai usar 2 baralhos hoje, nossos queridinhos. O baralho do Osho e o tarô tradicional do Waite, pra gente clarificar toda essa leitura. E importante dizer que é uma leitura temporal, não vai ressoar com todo mundo, é uma leitura geral, né? Não tem como ressoar com todo mundo. Então pega o que for pra você, o que ressoar com a sua realidade, com o seu momento, o que não ressoar, solta pro universo, que ele se encarrega de deixar pra quem precisa. Importante dizer que o intuito desse canal, ele é o autoconhecimento. É a gente trabalhar a nossa espiritualidade. Quando eu trago as minhas leituras, e eu vou falar agora nessa leitura de amor, eu não trago previsões, eu trago reflexões, porque é o pra dentro e pra fora. Entendam? É a gente achar o nosso equilíbrio energético, para que a nossa vida seja uma vida de abundância, e que as coisas cheguem pra gente, da forma como a gente está almejando, que lá no fundo a gente sente, que a nossa essência pede. Então, quando eu falo de amor, eu também falo dessa abundância. Da gente olhar os nossos sentimentos mais profundos e atrair o que de fato é nosso. Que conversa com a nossa vibração. Que esteja dentro da mesma sintonia. Esse é o intuito do canal. É trazer isso pra dentro. A gente externalizar, compreender, trazer pra dentro e acolher. Então, essas leituras, elas não vão ser leituras de previsão. Não são leituras para que a gente, porque fulano vai chegar, então tem não sei o quê. Não. Aqui eu trago mensagens pra gente olhar pra si, olhar pra dentro, enxergar a dinâmica da vida na nossa volta, mas olhar pra dentro e curar. Esse é um processo de cura. E dentro do meu processo de cura é trazer essa mensagem, é trazer a mensagem. Entende? Então, é muito importante eu deixar isso bem claro no primeiro momento, que tudo que se apresenta na leitura é pra gente nos autoconhecermos, certo? Às vezes sai uma energia que esteja envolvida nesse processo, eu falo, né? A gente tem esse dinamismo, às vezes a gente inverter papéis de como a gente está lidando ou não, mas é sempre nos olhando. É a gente colocar um espelho, acessar essas dores, acessar o que a gente procura, para olhar para isso e colocar isso na nossa vida. Especificamente hoje no campo afetivo. Mas isso é para qualquer área da nossa vida, tá bom? Vamos começar então, né? A gente vai dividir essa leitura em 2 partes, né? Porque a gente vai falar de vida amorosa, mas nas primeiras vamos começar com pessoas que estão nos relacionamentos, estão compromissadas. Desde namorado, marido, namorada, esposa, né? Tem um relacionamento aí de um pouco mais de longo prazo. E no segundo momento nós vamos falar com os solteiros, né? Que estão aí aproveitando a vida de solteirice, talvez procurando ou não alguém. Mas a gente vai falar dessas 2 energias. Então, esteja aqui comigo, respire fundo. Aproveite esse momento para escutar o que o universo tem para nos dizer, o que o universo tem para nos comunicar, esclarecer, não é mesmo? A gente vai começar, então, falando com os comprometidos. E a gente vai abrir a primeira energia do jogo com o baralho do Osho. Pra gente saber qual é a energia principal deste primeiro momento. Respirem fundo, vou cortar aqui o baralho e a gente vai começar. Vamos lá. Qual a energia? Qual a energia? Ixi, rolaram 2, né? Vou receber as 2.
gente, muitas emoções, muitas emoções. Vamos lá. Primeira carta que pulou, voltando-se para dentro, o 4 de copas. E a segunda carta, 6 de espadas, o fardo. O que será? O que será que está acontecendo com as pessoas que estão em relacionamento? Deixa eu ver aqui no fundo do deck. Caramba. Fundo do deck, 8 de copas, deixando ir. Cartas bem fortes no jogo, né? Eu tô me conectando com pessoas que estão passando por um momento de um pouco de estagnação emocional, assim. Tá dentro de uma relação que tá um pouco pesada, né? Que tá pedindo um pouco de calma, um pouco de águas mais tranquilas, posso dizer assim, né? Que é a carta do fardo, quando a gente passa a procurar outras coisas para amenizar os nossos sentimentos. Gente, não estou falando de traições nem nada disso. Estou falando que emocionalmente a gente tá um pouco turbulento, né? É uma relação que tá um pouco turbulenta, tá passando por algum momento que tá pedindo a necessidade de um pouco de calma, né? Com esse 4 de copas, a gente precisa olhar um pouco para dentro um pouco, né, olhar esses sentimentos de dentro para fora para entender o porquê a gente está passando por esse momento um pouco turbulento, um pouco pesado, muitas vezes um pouco querendo se distanciar dele, muitas vezes, né? O 4 de copas também é uma carta de número fixo, né? O 4 é um número fixo. Então a gente também fala de uma estagnação, assim. Mas a gente vai clarear, tá? Vamos continuar aqui pra gente clarear, porque pode ser que seja uma estagnação, mas pode ser que de fato são pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão passando por um momento de muita dúvida, né? Pra onde eu vou? Será que é esse relacionamento mesmo que eu quero? Enfim, é uma inconstância aqui, posso dizer assim. E o fundo do deck confirma isso, né? Que é o que a gente não tá vendo, o deixando ir, né? Será que a gente precisa deixar algum sentimento para trás, algum trauma, enfim? Será que isso é de outros relacionamentos também? Mas tem algo pedindo para ser transmutado aqui, né? Alguma coisa, alguma dinâmica desse relacionamento não tá trazendo o que de fato é um relacionamento saudável, né? Que é calmaria, que é compreensão, enfim. Mas vamos lá, vamos tirar agora aqui com o baralho do White Wave. Vamos cortar aqui. Tô sentindo um pouco de inquietude, assim, né? Parece que pode ser que tenha acontecido alguma coisa muito específica que tenha deixado essa energia, né, um pouco mais densa, um pouco mais de escassez mesmo, né? Que é aquele medo. Mas vamos lá, vamos clarificar uma carta pro 4 de copas e uma carta pro 6. Uou! E a rainha. Gente, muitas rainhas na mesa. Vamos lá. Rainha de paus e o 10 de copas. Essa rainha de paus, ela me remete a uma pessoa que tem uma intuição muito forte, tem um poder de cocriação muito forte, mas por conta desse sentimento, dessa carga emocional que a gente tem aqui, perdeu um pouco do fio da meada, sabe? Essa rainha, ela me remete a um poder pessoal muito grande que pode ser que tenha se perdido um pouco dentro desse relacionamento, né? Talvez justamente a gente achar quais são os limites dessa relação, né? Qual é o meu limite, é o limite do meu parceiro, da minha parceira, né? Mas perceba, o baralho não tem gênero. Então pode ser que você esteja lidando com um homem, pode ser que você esteja lidando com uma mulher. Mas aqui eu sinto muito a nossa energia pessoal diante dessas circunstâncias. O que
o que eu tô falando de energia aqui é que o baralho está pedindo para que a gente olhe, entendo? Eu vou tirar mais uma carta para essa rainha, tá? Pra gente ver o que ela nos responde. Mais uma carta pra essa rainha, por favor. Vamos ver. Cavaleiro de Copas. Muita corte aqui, né? Então, perceba, o universo tá te trazendo essa relação, essa dinâmica, né? Toda essa sinergia dessa relação tá trazendo novas percepções de emoção, né? Talvez esteja passando por um momento de ressignificar, talvez pensando em dar um próximo passo. E tudo isso gera uma turbulência emocional de fardo mesmo, né? Que é essa carta dos 6 de espadas. Que é a carta do... Cara, será que é isso mesmo? E isso mexe com as estruturas do relacionamento. Mas perceba, a partir do momento que a gente entender isso, né? Qual é o cerne dessa confusão ou dessa apatia sentimental, a gente vai encontrar esse 10 de copas, né? O fardo com o 10 de copas me remete muito a sair de águas turbulentas para chegar onde de fato a gente está almejando, né? O que é a nossa perspectiva dentro dessa relação, né? Esse 10 de copas também fala de união familiar, então fala de casamentos, de fato a gente subir um degrau, às vezes eu estou ficando com alguém e aí eu quero me envolver mais, eu quero ter um relacionamento sério. Deixo a energia do universo corroborando com isso, entendeu? Só que a gente tá passando por um momento de apatia ou de turbulência emocional que não tá deixando a gente perceber isso de uma forma muito clara. Por conta dessa rainha, né? A rainha de paus, ela é muito ligada à espiritualidade, é muito ligada com as ações, né? De fazer. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio emocional que a gente tá... que o jogo tá mostrando, a necessidade desse equilíbrio, pra gente de fato chegar nesse 10. Né? De fato a gente alcançar esse 10. Eu vou tirar mais uma carta pro 6 de espada. O que é esse 10? Eita, nós. Olha quem saiu. Um arcano maior. O mago. O mago diz que tá tudo na nossa mão. Entendo? A gente tem tudo na nossa mão pra gente mudar as circunstâncias. Pra gente elevar essas circunstâncias. Eita, o fundo do deck. Com o imperador, perceba, pode ser que a gente esteja numa posição muito rígida, né? Muito dominadora, entendam? Porque o imperador, ele fala dessa energia mais controladora, mas ele também fala de governar. Ele é o imperador, ele é o rei dos reis, né? Então ele está ascensionado. Então, percebam, pode ser que nessa dinâmica desse relacionamento pode ter muita rigidez. Pode ser que a gente inverta esses papéis, tá? Pode ser que essa pessoa que a gente está também está passando por uma turbulência emocional, não está conseguindo, né, entender as próprias emoções. E aí o universo traz algumas situações para a gente perceber essa dinâmica de forma mais clara, mais objetiva, né? Pra gente curar essas dores. O que é passado, deixar no passado. Para que o novo chegue. Para que esse cavaleiro de copas chegue, né? Para que esse caminho se abra. E tá tudo na nossa mão. Percebe? Vamos continuar aqui o jogo. A gente vai falar o que tá bloqueando essa energia. Vou perguntar aqui. O que tá bloqueando essa energia amorosa? Vocês estão bem, gente? Tá tudo certo aí? O que vocês me contam de bom? Deixe nos comentários. Vamos lá. Mais uma carta, por favor. Qual o bloqueio dessa energia? Eita, peraí. Não vou aceitar, gente. Não virou. Eu vou embaralhar de novo. Entendam a dúvida, a dualidade, sabe? Será que é isso mesmo? Será que não é? Sabe? E aí, com o Cavaleiro de Copas, eu também senti, assim, a necessidade de deixar as coisas bem claras, né? De levar as informações, levar os próprios sentimentos, ser fiel a esses sentimentos. Vamos lá. Bloqueio, por favor. Vou acertar essa aqui, ó. Aqui, o que eu falei sobre o peso, né?
o maior bloqueio, 10 de paus, que é a repressão. Tá pesado esse fardo. E eu sinto que são, às vezes, pequenas circunstâncias que não estão sendo bem resolvidas e tá bloqueando isso. Então acaba que a gente carrega esse fardo, né? Carrega esse peso e reprime muita coisa dentro da gente, né? Talvez a gente não esteja externalizando, nos comunicando da forma que a gente deveria. Não no sentido de temos formas certas para isso, né? Porque a gente tem várias linguagens, a gente tem várias dinâmicas, mas talvez a gente esteja colocando tudo para dentro, né? E esse 4 de copas, né, fala disso também, né, da gente entender, voltar-se para dentro para compreender os próprios sentimentos, mas talvez a gente esteja colocando isso tudo para dentro e não esteja entendendo, reprimindo e não conseguindo externalizar, né? Esteja dentro dessa dualidade. Olha só, a carta do fundo do deck. A cura é o Rei de Copas. Então percebam, a partir do momento que a gente entender, finalizar, largar esse fardo, sair dessas águas turbulentas, né, se permitir essa dinâmica, parar de se reprimir dessa forma, a gente cura esses sentimentos. Né? A gente chega nessa ascensão de um Rei de Copas, que é a maturidade emocional, que é, de fato, saber lidar com sentimentos, né? Lidar com os sentimentos do parceiro. Que, assim, o relacionamento, ele é troca, né, gente? É troca de energia. A gente tem que entender os processos do outro, né? A gente tem que estabelecer os nossos limites, a gente tem que saber dialogar, se expressar, mas faz parte a gente também entender o sentimento do outro, né? Se colocar um pouco no lugar do outro para compreender esse universo todo. Eu sempre digo que relacionamento são 3 universos, né, que trabalham. É o nosso, o do nosso parceiro, da outra pessoa, e o nós. É eu, a pessoa e nós. Então, esse nós que é o grande cerne dessa questão, né? O que será que a gente está colocando, o que será que a gente está fazendo dessa dinâmica que está tão pesado, né? Vamos, olha só o fundo do deck. 2 de copas. Mas vamos lá. Eu vou tirar mais algumas cartas aqui. Por que essa repressão tá aqui, né? O que será? O que fardo é esse? O que não tá deixando a gente sentir fluir essa relação? Vamos lá. Uma carta, por favor. A repressão. Eita, já pulou aqui. Olha, gente. Outro 10. 10 de espadas. Vou tirar mais uma. Vou tirar mais uma esse 10. Pronto, tirei mais uma. 3 de paus. E no fundo do deck, olha quem apareceu aqui. O Rei de paus. A sacerdotisa. O 7 de espadas. Então, perceba, pode ser que a gente esteja criando muitas estratégias, né? Muitos pormenores dentro da relação, justamente porque a gente não está conseguindo se expressar, se movimentar. Dentro da relação também existe movimento, de ambas as partes, né? Para aquilo se alinhar, para as nossas energias conversarem também. Mas perceba, a repressão com o 10 de espadas, a gente já está chegando na finalização de algo, ou a necessidade que nós temos de finalizar isso. Porque mentalmente também é extremamente exaustivo. Olha como tá essa carta aqui, né? É quando, assim, tudo já foi atingido. Mentalmente a gente já chegou, a gente já se desgastou o suficiente. A gente já pensou, repensou, colocou ali, tirou daqui. E a gente está indo um pouco estagnado emocionalmente, mas mentalmente exaustivo e reprimindo, né? Os 10 são cartas de finalizações, né? São números de finalizações. Então a necessidade de a gente soltar, né? Se libertar dessas crenças limitantes, que muitas vezes a gente também está trazendo isso de outras relações, do nosso passado, do que a gente não deixou ir, né? Com aquela carta do 8 de copas. E mais uma vez, né, a gente tem a carta do movimento aqui, que é o 3 de paus, é dar o primeiro passo. É o se permitir, entendendo? É o agora eu já entendi, agora eu compreendi por quê, da onde saiu isso tudo aqui, e aí eu vou dar o primeiro passo. Eu vou lá e, assim, confiante do que o que é meu, do que é do outro, entendeu?
Com esse rei no fundo do deck, né, a gente entende assim, se empoderar mesmo, né, se colocar nessa posição, mas não como uma forma de superioridade, mas como uma forma de eu quero estar aqui, é por isso que eu vou fazer isso aqui dar certo. Né? É necessário a gente equilibrar um pouco esses nossos pensamentos, essa energia que a gente está carregando, para compreender, né, por que esse fardo, e a gente finalmente poder ir e dar o primeiro passo. Pode ser, invertam os papéis de novo, gente. Pode ser que a gente esteja invertendo os papéis, que a pessoa com que você está se relacionando está num momento difícil e precisa também, dentro da relação, conseguir mudar essa energia. Né? A gente precisa entender o relacionamento como sinergia, né? Como troca. Então, inverta os papéis se necessário, tá bom? Vou continuar aqui pra gente pedir um conselho, tá bom? O 3 de paus no baralho do Osho é o se permitir, sabe? O experienciar. Então, pode ser que a gente esteja passando por um momento de sentimento que a gente de fato não sabe o que está querendo dentro da própria relação. Mas se permitir colocar isso para fora, externalizar isso, é onde está a cura, onde está a clareza. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. E o mais importante aqui é entender que esse primeiro passo, ele não é chutar o pau da barraca, gente, não é isso, né? E se for também. Mas eu tô falando da gente compreender o nosso lugar dentro dessa relação. Compreendem? Vamos lá. Vamos continuar. Ainda tem mais coisa aqui pra vir. Vamos tirar um conselho dessa energia. Vamos tirar um conselho. Como vocês estão, gente? Vamos lá. Vou perguntar agora toda hora como vocês estão. Ó, eu cortei, embaralhei e a repressão está aqui no fundo do deck. Tem algo muito preso aqui, muito, sabe, aquela dor no ombro, aquela fisicamente tá dando pra sentir, sabe? Vamos lá, um conselho, acho, dessa situação. Olha isso, gente. A participação, 4 de paus. A gente sai do 3 e chega no 4 como um conselho. E olha essa carta, né? Participação, colaboração, estrutura, né? Alicerces. No fundo do deck, a concessão fala de troca, troca justa. Olha, o mago aqui de novo, coexistência, né? Percebam, o conselho. A gente precisa alicerçar essa relação. Primeiro, se permitir que isso aconteça de fato. Porque é isso que vai dar vigor. É isso que vai trazer novamente... Eita, gente. Vamos continuar. É isso que vai trazer novamente essa sensação de firmeza, sabe? De clareza. Tirar essa dualidade do coração, tirar essa dúvida, essa repressão, esse fardo, né? A gente precisa... O 4 de paus, ele fala de casamento também, né? Fala da nossa casa. Então, talvez a gente esteja se colocando em uma posição muito rígida, ou analítica, ou, enfim, a gente está trazendo com a gente um fardo e reprimindo as nossas emoções, e isso está desestabilizando emocionalmente a relação. Inverta os papéis. Eu vou deixar isso bem claro, gente, porque aqui a gente não pediu, né, um lado, enfim. E é muito importante a gente ter isso na mente. Mas, enfim, a gente tá falando de troca justa, né? O conselho, a gente perceber o que a gente está dando e o que está vindo. Mas lê isso com clareza. Porque é necessário uma participação. É necessário que as pessoas envolvidas nesse relacionamento estejam coparticipando também. Estejam dentro dessa sintonia. Né? Porque está desequilibrado. Entendam? Tem algo que não está encaixando energeticamente. A gente está falando de muita energia aqui.
né? Saíram muitas cartas de fogo, cartas de sentimento e cartas de fogo. E mentalmente, perceba, a carta mental foi um 10 de espadas. Então, quanto isso já consumiu da nossa própria mente, certo? Vou tirar mais uma aqui pra gente finalizar. O que a gente tá falando? Olha, gente, que forte. O mundo, a gente tá falando de um encerramento de ciclo aqui. Não um término, né, assim, físico de distanciamento. Percebam. Mas pode ser que para algumas pessoas isso faça sentido, né? Que sente essa necessidade do término. Mas perceba, aqui tá falando muito mais energeticamente. Algo que precisa mudar. Entendam? O conselho precisa mudar. Esse mundo, ele precisa dar essa volta. Um ciclo energético, um ciclo de hábitos, um ciclo de padrões, ele precisa mudar. Precisa entender que energeticamente essa relação, ela está desequilibrada. Entendeu? A gente precisa achar o cerne dela, a fonte quase não sai, desse desequilíbrio. Entendeu? Olha só quem tá aqui de novo como conselho. O 3 de paus e o louco. Então, percebam, a gente tem aqui o último arcano maior e o primeiro. Isso que também já saiu um mago. Olha, ai, gente, não, sério. Olha, nossa, olha esse fundo. Não, olha esse fundo de deck. O que está por vir, o que tá longe, né, da nossa visão. 3 de paus, o louco e o as de copas. Não, e se eu continuar tirando aqui a estrela, cura. A partir do momento que a gente se perceber, né, de fato decidir estar na relação, mudar a relação ou sair dela, né, porque são decisões extremamente pessoais, é quando de fato as coisas fluem, porque aí o ciclo se fecha, para que o novo comece, para que uma nova sinergia comece, para que o novo equilíbrio energético comece, porque essa relação, ela não está equilibrada. Compreendem? Mas é necessário a gente entender quais são os principais pontos do que está tirando esse equilíbrio, antes de tomar essas decisões. Mas também é necessário tomar a decisão, para que esse ciclo se encerre, seja de fato um rompimento ou energeticamente. Tá certo? Obrigada, meus amores! Agora a gente vai para a segunda parte do jogo, que é falar com os solteiros. Sejam bem-vindos e bem-vindas, solteiros deste canal. Muito obrigada por estar aqui. Como vocês estão? Deixem nos comentários, dividam sua experiência aqui comigo. É com muita gratidão que eu faço esses vídeos para vocês. E é isso, vamos continuar aqui com a segunda parte do jogo. Qual é a principal energia para os solteiros, solteiras? Eita, nós. Olha que interessante, gente. Olha a carta que saiu. A integração. E no primeiro momento, né, na primeira parte do vídeo, a gente estava falando sobre equilíbrio energético. E aqui, olha o que ela está segurando. O Yin e o Yang. Então, a gente está falando de equilíbrio aqui também. Equilíbrio pessoal. A gente encontrar dentro da gente esse equilíbrio do Yang e o Yin, que é o nosso lado feminino e o masculino. Onde nós estamos colocando a nossa energia, que tipo de relações a gente está trazendo na nossa vida e o que de fato a gente está nutrindo para o merecimento desse tipo de situação. Se a gente está se colocando em qualquer lugar, se envolvendo com qualquer tipo de energia, com qualquer pessoa, o universo olha e fala assim, essa pessoa ela não cuida da própria energia. Então vem qualquer coisa mesmo, né? Eu estou me conectando com pessoas que estão buscando essa energia, né? Estão revendo essa energia. Onde eu estou colocando a minha energia? O que eu estou fazendo e nutrindo com a minha energia? Porque a gente sabe que as relações amorosas, elas são trocas energéticas muito poderosas, né? Aqui, a gente tem a carta da temperança no baralho tradicional. Então, pode ser que a gente esteja nesse momento de olhar para as coisas com mais resiliência mesmo, para conseguir dar os próximos passos, né? Energeticamente, para estar pronto. Entendo? E se a gente não está nessa busca, é necessário a gente encontrar esse equilíbrio. Para que não venha qualquer coisa. Para que a gente não se envolva com qualquer pessoa. Entendo?
No fundo do baralho aqui do Osho, do deck do Osho, a gente tem o 9 de paus, que é a carta da exaustão. Então perceba, a gente está a gente está dentro de uma dinâmica e lutando com a vida de forma exaustiva. Isso já está pesado. Isso parece que não está servindo para mim mais. Né? O tipo de relacionamento que eu estou estabelecendo com as pessoas, ela não está cabendo mais. Entendeu? Nessa nova busca energética. E mesmo que eu ainda não tenha identificado essa integração, eu ainda não tenha encontrado esse equilíbrio, porque na verdade essa busca ela é constante, eu já entendi que é exaustivo, sabe? Que é pesado pra mim, né? Que eu não preciso ficar mais brigando com a vida, que eu preciso também olhar um pouquinho pra dentro, ser um pouco mais resiliente comigo, com os meus próprios sentimentos, entender mais deles, né? Vamos lá, deixa eu tirar mais algumas cartas aqui pra gente clarificar. 5. Tirei 3. Eita, nós. Uou. Mais arcanos maiores na mesa. Nossa, fundo do deck. Muito incrível, gente. Olha só. Pagem de espadas. 5 de ouros. E o sol. Nosso querido sol. Percebam, o pajem é uma criança, né? Ele ainda não é um rei, ele não tá maduro. Mentalmente, a gente não está conseguindo definir os nossos objetivos, né? A gente não está conseguindo encontrar as relações de fato que a gente quer estabelecer, né? Quais são as decisões que a gente está tomando que estão aproximando ou distanciando dessa integração que faz com que qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de vibração energética entre na nossa vida. E isso tem uma fonte. A gente está vibrando na escassez. A gente está achando que a gente não merece ser amado, que a gente não merece ser conquistado, ser até... Qual que é a palavra? Ser desejado, né? Tá vendo que o pajem, ele tá do lado do 5. E ele tá olhando para um lado e o 5 tá para trás. Então é como se a gente tivesse um pouco de negação desses próprios sentimentos. Por vezes, a gente quer estar realmente no relacionamento. Por vezes, essa vida de solteiro também já está mais cansativa. Por isso essa integração da busca do equilíbrio para entrar numa relação, pode ser que sim. Pode ser que eu esteja falando com pessoas que estejam precisando ou, né, precisem de fato se reconhecer dentro de um processo, falar com mais clareza, compreender esse mental que ele tá numa dinâmica nociva consigo mesmo, né? A vida, ela tá trazendo às vezes pessoas imaturas também, pode ser este caso, com esse pajem, trazendo pessoas imaturas para sua vida, que não querem nada com nada, que estão curtindo a vida doidado, que assim, estão com essa dissonância da sua própria energia, para que você olhe para esse sentimento de escassez, essa vibração de escassez. Para que algo aqui se revele com o sol, que apareça, né? Mas é necessário a gente olhar para isso aqui, para esse sentimento e para essas confusões mentais, até uma certa imaturidade, para que o sol chegue, né? Para que a clareza desses sentimentos e dessas dinâmicas que a gente está se colocando chegue. No fundo do baralho, a gente tem o eremita. Perceba, eu estou me conectando com pessoas que muitas vezes se colocam em situações solitárias, né? Gostam de fato de estar sozinhas, mas negando também a vontade de estar com alguém. Ou pessoas que estão muito bem sozinhas, já estão nesse processo de integração, curando esses processos. Aí a vida vem e fala assim, olha, agora eu tô entendendo, eu tô entendendo o que você tá me pedindo. Pra quem tá assim, livre, tô benzão, obrigado Deus, quero ficar sozinha, eu vou continuar sozinha e tudo mais. Então o jogo vem falando assim, continue. É nesse processo que você vai curar
esse sentimento de escassez, que por vezes pode ter vindo de outra relação, pode ser algo que você veio construindo, porque o sol tá aqui, ó. Olha só. O sol tá aqui. E a partir do momento que a gente, de fato, né, incorpora esse equilíbrio na nossa vida, aí as coisas fluem, né? Aí os desbloqueios acontecem, aí a gente percebe a grandiosidade do que é o nosso ser, que de fato a gente não necessita de ninguém. Mas aí a gente vibra pro universo coisas que são, de fato, do nosso pertencimento. Entendem? Que a gente se conecte com pessoas que, de fato, têm a mesma vibração que a gente. Né? Vamos continuar. Eita, solteiros. Parece que a gente também, assim, tá pulando em cada galho, a gente fica procurando onde não tem, e aí se frustra, e volta, e fica, eu não gosto de namorar, por isso que eu tô sozinho, mas lá no fundo, aquela vontade de estar com alguém, de se conectar com alguém legal, de ter a conchinha pra dormir, ter o bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me conecto com pessoas que de fato estão sozinhas, mas que parece que estão buscando algo mais, sim. E aí, por vezes, a gente não tá conseguindo admitir esses sentimentos por conta dessa escassez, sabe? Vamos continuar, então. O que a gente não tá vendo nisso tudo, né? Por que a gente tá, assim, até uma certa apatia dentro dessa assim, desacreditado do amor mesmo, sabe? Perceba, a gente não teve cartas de copas, né? Por mais que a gente esteja falando de amor, a gente tá falando de pessoas que estão muito distantes das próprias emoções. Vamos lá. E veio a carta do silêncio. Olha que incrível. É a carta da estrela no baralho tradicional. Um arcano maior de número 12. Olha isso, cara. Ou 12 não, gente, eu tô doida, desculpa. A carta de número 17. É estrela. E no final, que a gente não está vendo, a viagem. Finalmente uma carta de copas e veio a preguiça. Com a roda da fortuna, mais um arcano, muitos arcanos maiores. Gente, a vida tá trazendo algumas coisas pra vocês, pra gente, pra vocês, né? Porque no caso eu sou compromissada. Que pode ser que de fato tenha a ver com uma viagem. Então, o que a gente não tá vendo aqui? Deslocamentos, mensagens, conversas, insights. E tudo isso, a vida traz essas percepções pra gente, de fato, das pessoas que a gente se relaciona, pra gente curar algumas coisas aqui. E voltar a ter esperança nesse amor. Na vida, nossa própria vida amorosa. Nutrir as paixões, né? Não tirar um pouco dessa apatia que a gente tá sentindo, percebam? A gente pode estar falando, de fato, de pessoas que estão esperando uma mensagem, estão esperando uma notícia, né? Mas eu sinto muito aqui pessoas que precisam, por vezes, essa viagem, pode ser uma viagem interna também, né? Para que a gente perceba o que de fato a gente está trazendo de real para a nossa vida, né? Se essa posição em que a gente quer continuar é sozinho que eu quero, não, beleza, então vamos lá, então vou me programar e vou fazer o que eu quero fazer, seja uma viagem, seja curtir com as amigas, seja estar em um lugar X, né? Mas aqui perceba que a gente não tá vendo. Tudo que a gente toma de decisão, ela tem um propósito maior. Estarmos sozinhos nesse momento, pode ser que a gente necessite mesmo para curar isso aqui. Estarmos em silêncio, pode ser que seja necessário. Que a gente tá falando de cura. E aí o silêncio me remete, por ser um arcano maior, né, com a estrela, essa necessidade de voltar a ter esperança. Não ficar tão desacreditado do amor, sabe? Vamos continuar. Deixa eu clarear aqui essa energia, né? O que a gente tá falando? Por que essa carta do silêncio está aqui? Força. 7 de espadas e o as de copas. Muito bem, gente. No fundo do deck, uma rainha. Eita. Gente, mas o que é isso, né? Vamos lá. Por que essa carta tá aqui? Mais arcanos maiores. A força. Mais uma carta mental. 7 de espadas. E o as de copas.
Perceba, gente, a carta da estrela, ela vem nos alertar. Pode ser que a gente esteja trabalhando de uma forma muito egóica aqui, né? A gente tá falando muito sobre ego. A força, ela tá lutando contra alguma coisa. É uma carta de leão. Então a gente tá falando de um certo ego, né? E aí o que a gente não está vendo, né? Percebam, talvez a gente esteja lidando com as nossas emoções de uma forma extremamente mental, né? Não dando margem para os sentimentos. Talvez até de não só de voltar a acreditar no amor, mas de aceitar uma nova proposta. E aí, às vezes, chega essa proposta. Existem pessoas que chegam e conversam com a gente, se disponibilizam, se dispõem a estar com a gente. Mas a gente tá aqui, ó, maquinando e colocando tudo como se fosse uma grande estratégia e de alguma forma sabotando um pouco essas energias que chegam até a gente. Olha o fundo do deck. Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é uma rainha extremamente estrategista. Ela não deixa muitos sentimentos chegarem perto. Então o que a gente não tá vendo? Pode ser que a gente esteja lidando com sentimentos de uma forma tão racionalizada que a gente não consegue acreditar mais nesse amor, não consegue mais se dedicar para ele. E, de novo, não quer dizer que isso esteja dentro de um propósito de vida pra gente, né? Mas que a vida às vezes se apresenta de formas muito sentimentais com pessoas que talvez estejam na nossa vibração, para que a gente cure isso, que a gente dê margem a essa nova esperança, e a gente vai lá e ó, a rainha vai lá, pega a espada dela e faz, não quero. Pronto. E é essa energia, olha o tanto que essas cartas conversam. Com cores, com elementos. A gente tá se forçando a colocar num lugar que eu sinto aqui que também não tá mais confortável. Sabe? E é importante a gente olhar para esses sentimentos nossos que a gente tá aqui sabotando, mentalmente principalmente, e o porquê que a gente não tá aceitando essa copas. E a partir do momento que a gente aceita ela, é quando a gente fala assim, nossa, me preenchi. E não é aceitar do tipo a pessoa, ai, eu preciso colocar essa pessoa na minha vida e agora eu vou ser feliz. Não, pelo contrário. A gente precisa nos preencher dessa copa. Entendo que eu tô falando que não é de alguém chegar até vocês, chegar até a gente, oferecendo essa copa. Mas a gente nutrir os nossos próprios sentimentos com elas, pra gente observar o porquê que a gente tá se colocando nessas circunstâncias e lutando contra essas circunstâncias. Aliás, se colocando nela de forma extremamente egocêntrica, no sentido de olhando para essa perspectiva só com ego, sem essência, que a gente não tá deixando isso aqui acontecer, a cura acontecer. A gente não tá silenciando tudo à nossa volta e a gente tá se enfiando em qualquer lugar, né? Aí volta a integração, né? Para as pessoas. Nossa, fez muito sentido agora a carta de 7 espadas com a integração, porque é necessário a gente encontrar esse equilíbrio energético nosso de novo, né? A gente não ficar, às vezes assim, tudo bem, gente, sem falso moralismo aqui, nossa, isso não é o intuito do canal, mas às vezes a gente tá se relacionando com várias pessoas ao mesmo tempo, mas nada daquilo faz sentido, porque a gente tá lá com o sentimento, lá naquele outro relacionamento que não deu certo, logo eu não me permito ser vulnerável com nenhuma dessas pessoas que eu me relaciono, mas ali existe uma copa. E enquanto a gente não nutrir essa copa nossa, nossos sentimentos, a gente não vai encontrar a verdade sobre as coisas. A gente não vai voltar a ter esperança. Entendo? Porque aí a gente fica se sabotando mesmo. Mentalmente. A gente não deixa as coisas fluírem na nossa volta. Aí o nosso campo afetivo, ele fica extremamente bloqueado. Aí a gente não consegue acessar as outras coisas. E percebo, o campo afetivo, nosso lado sexual, e a nossa energia sexual, né, a nossa tesão e tudo mais, é relacionado com o nosso chakra sacral, que também reverbera em outras partes da nossa vida. Pode ser que a gente seja bloqueado tanto emocionalmente que às vezes algumas outras partes da nossa vida também estejam ali dando de ré, sabe? E aí as cartas vêm falar assim, a necessidade de a gente se colocar nesse dinamismo de se permitir muitas vezes, sair dessa posição rígida do 7 de espadas.
rígida e calculista, que fala de projetos, fala de tudo muito arquitetado, né? E que aqui, dentro desse contexto, é muito sabotador. Você continua sabotando esses sentimentos por alguma ferida que tá lá escondidinha. A gente viu o 5 de copas, né? No centro do jogo. Esse sentimento de escassez tá te tirando, muitas vezes, de oportunidades de sentir a vida. Às vezes de compartilhar afetos. Não necessariamente vou ter, agora estou pronto para ter um namorado, uma namorada. Não é isso. Entendo que é uma coisa muito espiritual. Entendo? Da nossa percepção de relacionamento, dos nossos dinamismos, das nossas relações, das nossas oportunidades e onde, de fato, a gente está se colocando. Vamos continuar. Vou pedir aqui um conselho pra gente. Como que a gente trabalha... Eita, nós. Como a gente trabalha essa energia, né, do 7 de espada, que é tão... Nossa, aqui, ó. Pulou de novo. Que ela é tão... Ó, vocês verem, a carta do 7 de espadas no baralho do Osho se chama política. E é quando a gente coloca máscaras pra gente estar dentro dessas dinâmicas de relações. Sabe? É quando a gente tá escondendo algo. Vamos lá. Um conselho. Ixi, gente. E pularam duas, eu vou aceitar as duas. Olha isso. Quem tá aqui de novo? 5 de ouro, gente. Eu acabei de falar. 6 de copas. E o 9 de espadas com sofrimento. Por que a gente tá se enganando? Né? Vamos lá. Ó, de novo aqui. O 9 de copas como conselho. Com a preguiça. E o 4 de ouros com avarento. E o 5 de copas. E o 5 de ouros tá aqui, viu? O 5 de ouros está aqui. Conselho. O 9 de copas, gente, ele aqui com a carta da preguiça, pode ser que a gente chegou num patamar emocional que a gente se nutriu sim de fato. E que estar sozinho já não é mais uma questão. A gente encontrou a nossa solitude, a gente tá bem. Só que ao mesmo tempo, a gente se acomodou nessas circunstâncias e a gente justifica tudo isso escondendo sim de fato talvez essa vontade de se relacionar de novo. Ou se colocando numa circunstância aqui com o avarento, que é o 4 de ouros, de muito apego, muita estagnação, entende? O 4 de ouros, ele fala da avareza aqui, mas eu sinto muito quando a gente quer tudo, que é tipo assim, eu tô livre, eu quero todo mundo é meu, eu sou de ninguém, tudo mais. E ao mesmo tempo o que tá dentro da nossa essência, porque isso aqui é o nosso ego. Isso aqui é o nosso ego falando com a gente. Então o que a gente precisa deixar para trás. Esse é o conselho. Deixar isso aqui para trás. Porque na nossa essência, que tá gritando ali dentro, é isso aqui, ó. A vontade de atravessar esse portão, esse muro que a gente colocou a gente com o nosso campo afetivo. A gente colocou esse muro. E percebam, é uma criança tentando abrir um portão. Mas esse portão, ele já está aberto. É a nossa própria percepção do amor que não está deixando a gente estar em relações saudáveis. Entrar em dinâmicas que nos nutram de fato. E a gente se colocou nessa posição da preguiça com o avarento, nessa fixação da onipotência, sabe? Só que no fundo, o que eu me conecto com pessoas que no fundo querem experimentar. Entende? Então a gente precisa deixar essa preguiça, essa avareza toda pra trás e se permitir vivenciar outras coisas. Se permitir o As de Copas. Mas o As de Copas, novamente, gente, é a nossa nutrição dos nossos sentimentos. Não é esperando o príncipe encantado ou a princesa. Não é isso. Eu tô falando da nutrição dos nossos sentimentos com a gente mesmo. Porque aqui são pessoas que eu me conectei, são pessoas extremamente descrentes do amor, que não querem olhar pra isso mais com abundância, com desejo, sabe? Se tornaram extremamente apáticas. Vamos lá, deixa eu tirar mais algumas cartas. O que a gente tá falando? Preguiça e...
que eu falei? Olha aqui. Mais 2. Nossa, gente. 5. Olha só. Quem está aqui? A temperança, o conselho. Voltando lá na primeira carta, a integração. Acharmos o equilíbrio de dar, de receber, do feminino, do masculino. Se acolher com temperança, com resiliência, com equilíbrio. Sair dessa posição de rigidez. O eremita, ele é extremamente sábio. A carta do eremita, no baralho do Osho, chama solitude. Para vocês compreenderem. Não são pessoas que estão desesperadas para o relacionamento, mas são pessoas que estão bloqueadas para o amor, para o lado afetivo, né? São pessoas que não estão se permitindo vivenciar o lado afetivo. E isso gera um conflito. Mais um 5 no jogo, que é o 5 de paus, que fala de conflito. Conflitos internos, conflitos externos. Que por vezes pode ser até os ambientes que a gente se encontra. Sabe? Deixa eu tirar mais uma aqui, a última carta, pra gente fechar o jogo. Mais uma carta, por favor, pra gente fechar o jogo. De conselho, né? Pra gente fechar. Vamos lá. Última carta do conselho, por favor. Gente. O mundo. A mesma carta que saiu na primeira parte do jogo. O mundo, gente. Deixar a vida fluir. Deixar esse mundo girar. Deixar que as coisas se transformem. Essa vibração, ela precisa ser trabalhada. Esse mundo vem trazendo novas perspectivas das relações que a gente cultiva, sabe? Porque aquilo, no fundo, ela não preenche mais. Eu tô falando com pessoas que não se preenche mais. Não, sabe? Num dinamismo de circunstâncias que já não tem mais aquela sensação gostosa, sabe? E se envolve com pessoas que reforçam ainda mais essa escassez. Porque também são pessoas que estão nessa mesma vibração. Continuando o conselho, a última carta aqui no fundo do deck. Gente, eu ia tirar só. Nossa, olha aqui. Saindo de um lugar para encontrar. E esse 2 de copas, ele pode ser a gente com a gente mesmo. A aceitação dos nossos sentimentos. Entendo? Mas pode ser que para as pessoas que estão procurando de fato se relacionar, é a gente se permitir sair dessas águas turbulentas de todo esse dinamismo de escassez. E aí sim essa conexão chega. Essa conexão que é da nossa vibração, que conversa com a nossa sintonia. Mas a gente precisa largar a gente precisa transmutar essa energia de escassez, esse medo, esses bloqueios, essa sensação do não quero ninguém, não. E aí, quando a gente coloca a cabecinha no travesseiro, eu fico pensando, nossa, mas eu queria fulano. Mas eu queria estar namorando, eu queria compartilhar certo tipo de coisa na minha vida. Compreendam? Aí é uma autonegação aqui. E aí a vida vem e fala assim, olha, o mundo tá aí. O mundo tá aí pra transmutar. Bora! É isso. É ir. Mas a gente tem que mudar essa vibração. A gente tem que olhar para esses sentimentos e entender eles. E assim, não com culpa, com acolhimento. Tá bom? Muito obrigada por estar aqui comigo. É com muita gratidão, muito amor no coração que eu divido isso com vocês. Isso também faz parte do meu processo, essa sinergia, essa troca. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. E um beijo grande no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.